Feliz ano novo, meu irmão. Feliz ano novo, minha irmã. Queridos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a este novo ano. E com esse novo ano também se inicia uma nova jornada com a Palavra de Deus. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você tem o nosso plano de leitura bíblico anual, que você pode baixar e durante todo esse ano você garantir que você vai ler a Bíblia toda. Os capítulos que nós vamos comentar hoje é de Gênesis 1 até Gênesis 3. Esse vídeo aqui é uma parceria com o Start Pão da Vida, que é a nossa plataforma de ensino. E você que está tendo acesso aqui ao nosso comentário anual da Bíblia. Falar todos os dias um pouquinho da nossa leitura, do que o Senhor tem comunicado ao nosso coração na jornada devocional, que isso é muito importante. E ter esse momento com vocês aqui, para mim, é uma alegria. Com um novo ano que se inicia, você tem que estar cheio de esperança, cheio de expectativa, crendo que o Senhor Jesus, Ele tem preparado coisas incríveis, maravilhosas e perfeitas, assim como Ele fez em Gênesis 1. Os capítulos que nós vamos comentar aqui na Bíblia é Gênesis 1 até Gênesis 3. Gente, se você ouvir um barulho de vento é porque, graças a Deus, estamos na praia, né? Eu com a minha família estamos aqui e eu tirei esse tempinho para poder compartilhar com você a leitura da palavra, que é Gênesis 1 até Gênesis 3. Vamos lá? Vamos aos comentários? Eu vou fazer duas coisas aqui com você. Hoje, eu vou estar colocando aqui embaixo tanto o link para você baixar o plano de leitura bíblico, como também um breve comentário que eu escrevo sobre a leitura do dia. É um breve estudo com tópicos, né? Com aplicações, mas eu gostaria de disponibilizar isso para todos vocês, para ajudar vocês, guiar vocês aí, caso você não tenha tempo de assistir esse vídeo todo, mas pelo menos você vai ter uma base aí para fazer a sua leitura diária. Amém, gente? Então, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Desde já, peço algumas coisas a você. Curta esse vídeo agora. Curtiu? Aqui embaixo, ó. Curta esse vídeo, ajuda demais a tornar esse canal relevante. E, para saber que você está comigo aqui nesse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo. Em 2026, vou ler a Bíblia pela primeira vez, toda ela. Ou se não, você comenta. Em 2026, eu vou ler a Bíblia toda. Ou se não, se você já leu, em 2026 eu vou ler a Bíblia toda mais uma vez. Fez isso? Vamos para o comentário. Gênesis 1 a Gênesis 3. Esses são os capítulos muito importantes da Bíblia, porque falam da criação até a queda. Em um vídeo como esse, se torna um pouco complicado da gente comentar todos os elementos, e a minha missão aqui não é tornar esse devocional com você complexo demais. Eu quero fazer uma aplicação pessoal e explicar um pouco para você. Gênesis 1 começa com: no princípio criou Deus. Ele é o autor da criação. A nossa vida aqui nessa terra e toda essa beleza natural que está aqui, né? Eu estou aqui diante do mar, eu estou aqui na praia vendo tanta coisa linda. Tudo isso tem um autor, tem um projetista, tem um arquiteto. O universo não é obra do acaso. Todas as pessoas que estudam realmente a fundo, que entendem realmente a fundo, que elas estudam de maneira científica, de maneira antropológica, a criação, elas chegam à seguinte conclusão: não tem como tudo isso aqui ser obra do acaso. Se você conseguisse pegar uma enciclopédia, não sei quantas mil palavras, jogar todas essas palavras para cima e elas caíssem, né, na ordem correta, seria 1% do que essa criação viesse do acaso. Então é impossível. Quando você coloca aí o estudo científico, o universo passar a existir é uma grande incógnita para muitos cientistas. Como? É impossível que tenha sido pelo acaso de qualquer jeito, mas Gênesis 1 explica isso pra gente. Você tem um Deus que é criador e dono do universo. Isso está explicado em Gênesis. Você tem um Deus que é infinitamente poderoso. Você tem um Deus que é intencional. Deus faz toda a criação com intenção, com projeto, com vontade. Ele quer fazer a criação. Ele deseja fazer a criação. E olha que coisa linda. Todos os dias que Deus fez a criação, né? No primeiro dia, quando Ele fez a luz, quando o Senhor fez o firmamento, a separação entre água e águas, no primeiro dia, todas as coisas o Senhor disse, e viu que era bom. Guarde isso, viu que era bom.
Na sua leitura você vai perceber que todas as coisas viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. No primeiro dia, quando ele chamou a luz o dia e chamou as trevas noite, houve tarde e manhã. Quando o Senhor começa a criar, e viu Deus que tudo isso era bom. Tudo que Deus faz é perfeito. E toda essa perfeição que nós vemos, que nós podemos ainda de relance perceber, é porque tudo que Deus faz é perfeito. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Uma aplicação para a minha vida, que eu sempre tenho isso, é o seguinte, e eu quero que você guarde isso bem no seu coração. Se Deus, que é todo-poderoso, altíssimo, que fez todas as coisas, fez tudo em seu determinado dia, de maneira organizada, de maneira prudente, não fez tudo num único dia, por que nós queremos fazer tudo em nossas vidas em um único dia? Isso é uma reflexão que eu sempre faço quando eu leio Gênesis 1. Deus fez toda a criação em 6 dias. A natureza até o 5º, quando chega no 6º dia ele cria o homem. Mas por que ele não fez tudo num dia só? Por que ele criou dias e dias? Por que ele criou horas? Por que ele criou o tempo? Por que ele criou os marcadores do tempo, que é o sol e a lua? Porque ele determinou um tempo para todas as coisas. Que a gente lembra lá de Eclesiastes, né? Que o Senhor fala que Deus criou um tempo, um propósito para todas as coisas, né? O que eu quero que você perceba nesse Gênesis 1 aqui, é que Deus cria pela palavra. É que Deus cria tudo perfeito, tudo muito bom. E quando ele vai criar o homem, tem um negóciozinho que a gente chama na teologia, que é Imago Dei. Imago Dei significa a imagem de Deus. Quando o Senhor te criou, o projeto que ele fez para você que está assistindo esse vídeo foi a imagem e a semelhança dele. Então, ser imagem de Deus envolve dignidade, envolve vocação, envolve honra. Nenhum outro objeto de toda a criação foi feito à imagem de Deus. Nenhum. Pensa na coisa mais bela da natureza. O mar, a praia, as montanhas, as cachoeiras, as constelações, o universo. Nada disso é a imagem e a semelhança de Deus. É tu. Sois vós. Quando o Senhor projetou o mundo, Ele escolheu com que você fosse a imagem e a semelhança dele. Então isso é muito, 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 muito belo. Tem uma frase do João Calvino que ele diz: o mundo inteiro é um teatro que exibe a bondade, a sabedoria e a justiça de Deus. Olha que coisa linda. Então quando eu olho para todo mundo, eu vejo Deus é bom. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. E é assim que nós terminamos Gênesis 1, com Deus fazendo todas as coisas perfeitas. De Gênesis 2, nós temos a maneira como Deus criou o homem, né? Gênesis 1 é a explicação, o sumário. Gênesis 2 é a explicação, né? Gênesis 1 é o sumário, Deus dizendo o que fez. E Gênesis 2 é Deus explicando a criação. Como que ele fez o homem, a maneira como ele atribuiu o trabalho, a maneira como Deus formou o homem do pó da terra, né? Como Deus traz o homem da humildade, do pó da terra, do pó viestes, ao pó retornarás, e como Deus sopra em nossas vidas, sopra a vida em nossas vidas. Do mesmo jeito acontece hoje. Para você estar vivo, Deus soprou na sua vida. Há uma coisa que você precisa entender. O homem e a mulher não produzem vida, quem produz vida é Deus. Todas as vezes que algum bebê nasce, Deus sopra a vida novamente para que aquela pessoa viva. Isso acontece de maneira natural, quando o bebê nasce, né? Quando o bebê é concebido no ventre da mãe. E isso acontece de maneira espiritual, quando o Espírito Santo sopra em você, enche seu coração, enche a sua vida, habita no seu coração. Então são 2 momentos que o Senhor sopra sobre você. Primeiro, para que você tenha a vida natural. Segundo, para que você tenha a vida espiritual, né? Aqui nós temos a formação do homem e da mulher, em Gênesis 2. O estabelecimento do casamento. Quando Deus ele realmente faz a unidade, serão ambos uma só carne, né? Está em Gênesis capítulo 2.
logo após o Senhor formar o homem. Interessante dizer que Adão aqui estava na plenitude da criação. Não tinha pecado, era só a perfeição da criação. Tudo perfeito, tudo lindo, mas Deus ainda disse assim: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora, está em Gênesis 2:18, que seja semelhante a ele, uma ajudadora. Glória a Deus. Que Deus sabia que o homem não suportaria viver sozinho, caminhar sozinho. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Assim termina Gênesis 2, com a instituição da família. Até o capítulo 2, Deus deixa tudo perfeitinho, tudo maravilhoso, com a família instituída, com a natureza em paz. E aí nós vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 é o capítulo da queda. E essa é a parte mais importante deste vídeo. Eu quero que você entenda isso e talvez eu vá responder uma das maiores dúvidas de todos os crentes e de todas as pessoas do mundo também. Se Deus é tão bom, por que Ele permitiu o pecado? Por que Deus permitiu que o homem caísse? Por que Ele instituiu a regra? Não era só ter tirado a árvore do conhecimento do bem e do mal de lá? Você já parou para se perguntar isso? Por que Deus simplesmente não tirou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá do jardim? E aí a gente não precisaria fazer tudo o que a gente faz hoje. Não precisaria fazer uma jornada de santificação. Não precisaria estar na peleja lutando contra o pecado todo dia. Não precisaria sofrer tanto. Por quê? Eu vou encerrar esse vídeo comentando isso e comentando a promessa feita por Deus. Você precisa entender que Deus não criou o pecado, mas Deus criou a possibilidade do pecado existir. Deus não fez o mal. Deus criou a possibilidade do mal existir. Pastor Gabriel, e não é a mesma coisa? De maneira nenhuma. Se Deus tivesse criado o mal, ele teria pecado. Mas Deus não peca porque Deus é santo. Mas quando Deus cria a possibilidade do mal existir, ele cria o livre-arbítrio, que é o termo teológico que a gente usa, que você é livre para escolher, que você é livre para decidir. Ele cria possibilidades. Por que possibilidade? De você amar ele ou não. Se eu obrigo você a me amar, se eu obrigo você a gostar de mim, não é amor verdadeiro. Então, a possibilidade do mal existir, a possibilidade de eu obedecer a Deus ou não, a possibilidade de eu escolher seguir Jesus ou não seguir, é o que me prova que ele é verdadeiramente bom e amoroso. Deus não me obriga a adorá-lo. Deus não me obriga a buscá-lo. Deus não me obriga a amá-lo. E quando eu não amo a Deus, e quando eu não sigo a Deus, quando eu não obedeço a Deus, a consequência natural é o pecado. Porque pecado é errar o alvo. O termo bíblico para pecado é amartia, que significa errar o alvo. Daí vem a martiologia, né? Harmatiologia. É a doutrina bíblica que estuda o pecado. E significa errar o alvo. Deus tinha um alvo preparado e você disse: eu não vou por aqui, eu vou seguir a minha vida, vou por lá. Deus disse: tudo bem, a escolha é sua. E Deus nos dar essa escolha prova que ela é realmente bom. Porque se Ele nos obrigasse, se você fosse um robô projetado, uma inteligência artificial que Deus fez aqui, digitou e disse Enter. Pronto, você saísse perfeitinho numa forma de bolo, você não seria livre. E Deus nos fez livres, Deus nos deu liberdade. E essa é a prova de amor de Deus para cada um de nós. Deus nos fez livre. Pelo fato dele nos dar liberdade, ele saberia que nós iríamos cair. Ele sabia, né? Ele sabia que nós iríamos cair. E o que é que ele fez? Ele fez isso daqui, ó. Olha só que coisa linda. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dessa. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em Gênesis 3:15, o Senhor faz a promessa de Cristo. A promessa messiânica de Jesus. Deus sabia que a gente ia errar. E por que ele não impediu? Porque se ele tivesse impedido, se ele não tivesse permitido, ele não seria verdadeiramente bom. Aqui abre um parênteses. Não existe amor obrigado. Não existe amor genuíno se você é obrigado a amar. Não existe adoração genuína se você é obrigado a adorar. E o que é que Deus fez?
fez o plano da salvação, para que aqueles que, por livre e espontânea vontade, desejassem segui-lo, ele teria o caminho da graça por meio de Cristo Jesus. Ô meu irmão, se isso não faz você dar um glória a Deus e você dizer: Jesus, muito obrigado por me amar, Deus, muito obrigado, porque ainda que o Senhor soubesse que eu falharia, o Senhor ainda me ama. Esse é o sentimento que você tem que ter hoje. Deus cuida de você. Guarde isso no seu coração. Guarde isso, escreva isso no seu coração. Deus fez tudo perfeito. E ainda que eu seja falho, Ele me ajuda todos os dias na minha fraqueza. Tem um texto da Bíblia que diz assim: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu quero que você comente aqui: obrigado, Jesus, por me amar. Não se esqueça de se inscrever nesse vídeo. Na descrição tem um breve estudo sobre o que eu acabei de comentar. E eu quero convidar você a compartilhar. Deus te abençoe. Nós nos vemos amanhã. Tchau, gente.